O Evangelho de Marcos, capítulo 8, versão fácil de ler. Jesus alimenta 4.000 pessoas. Em outra ocasião, uma grande multidão se reuniu e não tinha nada para comer. Jesus, então, chamou os seus discípulos e lhes disse: Sinto muita pena de toda esta gente. Já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Se eu mandá-los embora sem comer, eles morrerão pelo caminho, pois alguns deles são de muito longe. Os seus discípulos perguntaram: Mas onde poderíamos encontrar comida suficiente para toda essa multidão no meio do deserto? Mas Jesus lhes perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então, ordenando à multidão que se sentassem no chão, Jesus pegou os 7 pães, agradeceu a Deus, partiu-os e os deu aos seus discípulos, que os distribuíram entre a multidão. E como tinham também alguns peixinhos, Jesus agradeceu a Deus por eles e deu aos seus discípulos para que também fossem distribuídos entre o povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e em seguida recolheram 7 cestos cheios com os pedaços que sobraram. Haviam mais ou menos 4.000 pessoas. Depois disso, Jesus mandou que todos fossem para suas casas. Logo depois disso, Jesus entrou no barco com os seus discípulos e partiu para a região de Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com ele, e testando, pediu-lhes que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas Jesus, dando um suspiro profundo, disse: Por que esta geração pede um sinal? Digo a verdade a vocês: nenhum sinal será mostrado para esta geração. Depois, deixou-os, voltou para o barco e partiu para o outro lado do lago. Aconteceu que os discípulos tinham se esquecido de levar pão e tinham somente um pão com eles no barco. Jesus, então, chamando a atenção deles, disse: Olhem, previnam-se contra o fermento dos fariseus e de Herodes. Eles começaram a discutir uns com os outros e diziam: Ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus entendeu o que estava acontecendo com eles e disse: Por que vocês estão discutindo a respeito do fato de não haver pão? Ainda não entenderam? Será que as mentes de vocês são tão estreitas assim? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Será que se esqueceram? Quando eu reparti os 5 pães entre aquelas 5.000 pessoas, quantos cestos vocês encheram com o que sobrou? 12, responderam eles. E quando eu reparti os 7 pães para as 4.000 pessoas, quantos cestos vocês encheram com o que sobrou? 7, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Vocês ainda não entenderam? Depois disso, eles chegaram de Betsaida. Lá, as pessoas levaram com ele um cego e imploraram para que tocassem nele. Jesus levou o cego pela mão e o guiou para fora da vila. Depois, cuspiu-lhe nos olhos e, colocando as mãos sobre ele, perguntou-lhe: Você está vendo alguma coisa? E ele respondeu: Sim, estou vendo pessoas, e elas se parecem com árvore, mas estão andando. Jesus colocou novamente as mãos sobre ele. Ele abriu de novo os olhos, sua visão foi reestabelecida e podia ver tudo claramente. Depois disto, Jesus mandou que fosse para casa, dizendo: Não vá para a vila. Jesus e seus discípulos partiram para as vilas situadas ao redor da cidade de Cesareia de Filipe. No caminho, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem é que as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda dizem que é um dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: É o Cristo. Ao ouvir isto, Jesus lhe ordenou que não dissessem nada a ninguém a respeito dele. Depois,
Jesus começou a ensinar aos discípulos dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos líderes dos sacerdotes e pelos professores da lei, que seja morto e que ressuscite no terceiro dia. Jesus disse estas coisas claramente a eles, mas Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo. Então Jesus virou-se, olhou para os discípulos, repreendeu a Pedro dizendo: afaste-se de mim, Satanás. Você não está interessado nas coisas de Deus, mas nas coisas humanas. Depois de convocar a multidão e os seus discípulos, disseram-lhes: se alguém quiser vir comigo, tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. Pois todo aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas todo o que perder a sua vida por minha causa e por causa das boas novas, irá salvá-la. Que vantagem terá alguém de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que pode um homem dar em troca da sua alma? Se alguém desta geração perversa e pecadora tiver vergonha de mim e das coisas que ensino, o Filho do Homem também terá vergonha dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo, mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe!